seus problemas, existe alguém para cuidar. Jesus te ama. Boa tarde, meu povo lindo. Hoje é aquele podcast que você gosta, que é Jornada Teológica. O papo é de teologia? Não. O papo é que tudo que envolve estudo, missão e projeto. E hoje eu tô tendo a honra de receber... Gente, a gente gosta de coisa assim, de última hora e aleatória mesmo. Tá? A gente gosta disso. Porque podcast, o intuito, Lucão, eu sempre falo, que é aprender. E nada melhor do que aprender você ter pessoas de calibre alto, com mais conhecimento, com história e bagagem, né? Então vocês hoje vão ter a oportunidade, muitos já me perguntaram no Instagram, pô, que dia que você vai entrevistar alguém de esporte? Alguém do esporte você faz também? Hoje eu trouxe o meu professor de jiu-jitsu, tem muita história para contar. Lucão, pode se apresentar e dar um oi para esse povo lindo. Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Então, chamo Lucas Carvalho, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu aí há mais de 15 anos. Né? Não, na verdade 15 anos de jiu-jitsu, né? 15 anos de faixa preta, né? Treino jiu-jitsu desde 2002. Tenho aí 7 títulos mundiais de jiu-jitsu, 8 títulos brasileiros, um sul-americano, pan-americano. Tem 16 academias afiliadas com a gente aqui na Bahia, uma nos Estados Unidos. E o presidente da Liga Sudoeste, faço um trabalho com jiu-jitsu aí, que é o meu modo de vida. Top. Gente, você aí também que é jiu-jiteiro e já me mandou mensagem, já estava ali no Instagram, eu não vou estar transmitindo pelo meu, vai estar pela Rádio Melodia 87.9. Entenda, hoje o bate-papo é literalmente sobre superação, sobre ser atleta, empresário, sobre ser missionário, sobre ser cristão, sobre também o principal motivo de se fazer alguma coisa, motivação. Sim. Né? Todo mundo precisa ser motivado por alguma coisa. Então, você que curte esse assunto, esse papo, compartilha, chama a sua família, chama todo mundo que você gosta, que sabe que vai acrescentar na vida, pra gente começar, tá bom? Mas antes disso, fazer a nossa oração principal e agradecer ao Senhor que possa estar nesse podcast, amém? Pai amado, Pai querido, te agradecemos por essa tarde, que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de cada um que está ouvindo, que está vendo também, abençoar a minha vida, também do Sensei Lucas e de todos, Pai, que hoje vão entender um pouco, Pai, do que é esporte, do que é missão, do que é fé, do que é garra, e que o Senhor venha se fazer presente na vida de cada família. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Lucão. Então, para começar, eu sempre faço a mesma pergunta a todos. Quem é Lucas Carvalho? Quem é você? Como é que você se define? Qual é já o início aí da sua história? Para que todos te conheçam, para depois a gente partir para os pormenores de título, né? Então, Lucas Carvalho é um simples homem que Deus levantou aqui na terra, né, e me colocou aí num propósito de aprender o jiu-jitsu e de ensinar esse jiu-jitsu quando eu tivesse concluído ali até a faixa preta, né? Graças a Deus eu consegui chegar na tão sonhada faixa preta em 2012 e hoje eu venho espalhando esse jiu-jitsu aí, né? Eu venho espalhando ele antes da faixa preta, né? Sim. Jiu-jitsu caiu, eu virei professor de colo, caiu no meu colo, né? Na faixa azul, Só era um foi. jovem e desse trabalho fui indo pela frente aí, graças a Deus, deu certo, né? A minha igreja se chama o Tatame. Top. Né? E ali a gente tem pregado o evangelho e tem feito muitas pessoas conhecerem a Cristo através da arte marcial. Top. Gente, tem um detalhe, professor, que é o seguinte. Alguns vão dizer que esporte, vida empresarial, não dá para vincular com ministério. E você já citou aí, né, na sua fala, que ali é o seu púlpito, né? É o seu lugar de fala de Cristo. Hoje é possível ter realmente esse vínculo de religião com o esporte ou é uma utopia da nossa cabeça? O reino dos céus ele é organizado, né? E Deus ele é um Deus de estratégia. Sim. Ele precisa de pessoas estrategistas para poder buscar almas para ele. Na verdade ele não precisa de nada, Deus já tem tudo, né? Mas como a gente é uma peça fundamental aqui na terra para levar o evangelho, né? Fazer o ID por todo mundo e pregar o evangelho, então o meu tatame ele se tornou uma grande ferramenta para que várias pessoas pudessem conhecer a Cristo, né? E não só o tatame, mas sim o que eu tenho adquirido através do jiu-jitsu, da arte marcial em si, em geral, que não só o jiu-jitsu, que eu trabalho em diversas outras artes marciais, né? Estou presente em diversas outras modalidades também, então através da minha pessoa, que eu tive o contato com Cristo, eu consigo transmitir essa presença de Deus para as outras pessoas. Então as outras pessoas se sentem iscado, né? Uma isca para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. Então eu acho que é muito um mito
né, de pessoas não acreditar, porque Deus ele é um Deus de estratégia. Se ele pode usar o pastor em cima do púlpito para poder pregar o evangelho, Perfeito. porque ele não pode usar um mendigo no meio da rua para Sim. pregar para outros, né? Então, assim, um policial ele prega para outros policiais, entendeu? Um bombeiro Só a para geografia outro que muda, bombeiro, né? Um pedreiro para um pedreiro, né? E um jiu-jiteiro para um jiu-jiteiro. Exatamente. Então, Lucão, realmente você citou até um versículo que eu gosto muito, que está lá em Atos. Atos é um livro que a gente diz que quer descobrir qual é o teu ministério, é Atos. Porque Atos é vários discípulos, todo mundo desajustado. Tem pescador, tem outro que não gosta de fazer nada, tem outro que fala, eu não acredito em nada, tem outro que é muito líder, é a mão firme. E todo mundo fez algo diferente. Ninguém seguiu uma linha. Sim. E é literalmente o que você falou, né? Talvez a gente tá muito pensando aí, hoje eu preciso ser um pastor de púlpito. Tirando isso, não posso evangelizar. Não, eu vou ser jiu-jiteiro. Nunca vou falar nada de Jesus não, que é perigoso, né? Vai o que vão pensar. Então realmente é um mito. E é triste ver isso, né? Porque muita gente tem sido alcançada através do jiu-jitsu. E eu queria agora, professor, que você contasse um pouquinho de histórias nesse sentido. O que você já presenciou disso, de transformação pelo jiu-jitsu, mas através dessa ferramenta, né, que é a arte marcial, colocando Cristo no centro. O que já foi de motivação ou até de superação com essas duas artes, né? Então, né, primeiro passo, quando eu comecei o jiu-jitsu, eu comecei a treinar em 2012. Em 2002, eu treinei o jiu-jitsu, eu cresci num berço do evangelho, né, mas eu não vivia Cristo a fundo. Então, em 2002, eu comecei a treinar o jiu-jitsu. Sim. Fui levando a sério, fui indo, mas passei por vários propósitos na minha vida. E um deles era colocar Deus, né, no caminho de todas as coisas. Então, eu comecei a ter experiências com Deus. Né? Ao longo da minha vida, eu tive um irmão que, na época, ele teve um câncer, ele acabou morrendo com essa questão desse câncer. Foi no momento que eu me aproximei bastante de Deus. E nesse momento que eu me aproximei bastante de Deus, eu comecei a tirar provas de Deus, né? Que eu sou, desculpa a expressão, mas eu sou meio doidão, assim, sabe? Porque eu acho que a palavra de Deus é isso, né? Sim, Deus usa os loucos para confundir os sábios, né? O cara, para acreditar num Deus que ele não vê, ele só sente, ele tem que ser louco. Então, se ele não for louco por esse Deus, ele nem vai doido. Ele nem vai. Então, ele tem que ser louco para acreditar, porque assim Deus faz maravilhas, né? Sim. E aí, eu me lembro que naquela época, quando você começou a treinar comigo ali na Cidade Maravilhosa, era um espaço bem bacana. Eu era pequenininho, gente. Né? E ali, o dono daquela academia era um cara ateu. Caramba. E ele me cedeu aquele espaço para poder dar aula. Ele falou assim, você pode ficar aí dando aula. E eu comecei a fazer um eventozinho de jiu-jitsu. E nesse evento de jiu-jitsu, eu cobrava R$20 a inscrição para o pessoal participar. Sim. Sabe? E aí, os meus alunos, era um evento interno. Aí eu peguei para meus alunos e falei assim, galera, vocês fazem o pagamento e tal, pra gente fazer o evento. Então o pessoal fez o pagamento. E nesse dia, eu reformei a academia todinha, porque eu recebi uns alunos que eu tinha ampliado o jiu-jitsu para a cidade de Abaíra, na Chapada Diamantina, tinha os alunos de Mike Nick. Tava crescendo. Tava crescendo o espaço, então assim, eu precisava alojar as pessoas dentro da academia. E naquele espaço, o rapaz foi e me cedeu um espaço para academia, só que eu precisava arrumar, que tava tudo bagunçado. Caramba. Aí eu peguei e arrumei com o dinheiro da inscrição do campeonato. Aí entrou em contato um pessoal de Minas, que não era aluno meus, mas sim amigos, querendo participar desse campeonato interno. Ô Lucas, como é que faz? Eu falei, cara, é só vir e participar. A gente cobra R$20 a inscrição. Cara, e aí eu me lembro que eu peguei e falei assim, Deus, eu tô precisando de R$600. E eu sempre fui um cara muito louco, sabe? Eu falei assim, Deus, tô precisando de R$600. E se o Senhor me abençoar com R$600, eu vou doar R$100 para a igreja do Pastor Messias. Olha que loucura, porque eu tinha um compromisso com o Pastor Messias e eu, sabe, Deus já faz tudo certinho. Aí eu falei assim, vou doar R$100 para a igreja do Pastor Messias. Só que eu já não tinha mais dinheiro para receber, a não ser R$80 do pessoal lá de Minas Gerais. Só ia vir 4 pessoas lutar. Tinha mais dinheiro, né? Não tinha dinheiro para receber de ninguém, era só R$80. Aí, cara, eu fui e fiz, né? O evento aconteceu, chegou no dia do evento. Foi aparecendo gente para lutar, deixa eu lutar o evento, deixa eu lutar o evento, deixa eu lutar o evento. Era um campeonato só pra minha academia, mas foi aparecendo gente para poder lutar o evento. E aí, beleza, o evento aconteceu e tal. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui colocar a mão na bolsa para poder contar, me fala quanto tinha de dinheiro. Uns 600 cravado. Não, tinha 680, porque nem os 80 Deus tinha contado, porque já tinha 80. Aí eu falei, loucura, Deus fez
né, provou que ele era Deus pra Sim. mim naquele dia. Então, assim, eu percebi que Deus estava num negócio comigo, sabe? Porque ali, aquele jiu-jitsu era uma estratégia. Então, ali eu comecei a dedicar bastante Tá. ao jiu-jitsu. Tinha um sonho de ser campeão mundial de jiu-jitsu. E aí eu fui indo dando aula, sabe? Eu vi que Deus começou a fazer maravilhas, né? Aumentando o meu espaço, me divulgando para fora. E eu fui crescendo o espaço. Em 2015 eu consegui ser campeão mundial de jiu-jitsu. E aí quando eu consegui ser campeão mundial de jiu-jitsu, eu fui passando uma temporada, eu queria muito lutar em MMA, sabe? Recebi várias oportunidades para lutar em MMA no passado, porque eu já lutava. E quando eu me converti, engraçado que eu recebi uma proposta para lutar um evento que Minotauro tinha feito aqui na região, e aí me chamou para poder lutar esse evento, e aí eu falei para ele que ia. Mas consequentemente ele caiu no dia do meu batismo. Caramba. Né? E aí eu fiquei assim, cara, Vou pra loucura, onde? eu vou lutar, eu não vou lutar, eu não vou. E aí você sabe aquele cara louco, né, apaixonado por Deus, vivendo o primeiro amor, a primeira essência que você nunca pode perder. Eu fui pro monte, Combustível. fui pro meio do monte, lá na serra, lá do Piripiri, lá em cima, abri a minha Bíblia e deixei de esfolhar ali, orava a Deus. E quando eu toco na minha Bíblia, tava lá: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então aquilo Bateu, hein? foi impactante na minha vida. E eu falei pro cara, pessoal, ô pessoal, não vou lutar o evento. Pô, Lucas, não sei, não vou lutar o evento. Infelizmente eu não posso lutar, eu tenho um compromisso Um com evento algo melhor. maior. Então nesse dia eu fui, me batizei, entendeu? Não fui no evento de MMA e deu um tempo no MMA. E nisso Deus tem restaurado, sabe? Fez muita coisa na minha vida ali. E aí eu consegui ganhar o Mundial em 2018, 2019. E aí, assim, acho que no final de 2018, acho que foi 5 anos depois que eu não tinha lutado MMA, recebi uma proposta para poder lutar um MMA novamente. E aí eu falei assim, orei a Deus, falei: a Deus, vou, não vou. E realmente Deus confirmou, fui lá, lutei, fiz uma luta bacana, ganhei. Foi, sabe, algo gratificante que eu sentia dentro de mim. Recebi outras propostas para lutar MMA, lutei novamente, ganhei. Depois eu dei uma parada no MMA e segui carreira no jiu-jitsu normalmente. Consegui ser campeão mundial novamente. E aí eu bati na reta final em 2022, né? Foi quando eu consegui ganhar o título mais almejado do jiu-jitsu, que foi ser campeão mundial absoluto. Caramba. Né? Que é onde não tinha categoria de peso. E aí eu consegui ganhar o cinturão, aquele cinturão que você vê na minha casa. E aí eu consegui ganhar o cinturão e as 2 medalhas de ouro. Então eu consegui ser campeão de kimono, sem kimono, foi bastante massa. E foi isso, Deus foi fazendo maravilha, né? E aí eu vi que Deus estava no negócio comigo. E você vê que tudo tá vinculado também a foco, né, Foco. professor? Porque assim, a gente sabe que o jiu-jitsu... Gente, eu também já pratiquei outra arte marcial, mas o jiu-jitsu, ela tem algo... Por isso que eu digo que tem muito vínculo com o espiritual, né? Mas a gente até brinca na faixa azul, que a faixa azul é a faixa do desânimo, né? Que depois quando você volta, passou-se assim muito tempo, a galera que tava com você já é preta, já é marrom. E então assim, o jiu-jitsu tem muito isso parece a falta de garra, de motivação, e muitos param, né? Como outros também, quando engata, tem histórias muito fortes, né? Superações muito fortes. Então parece que o jiu-jitsu é realmente um esporte de dedicação, como qualquer outro, mas com filtro muito específico de disciplina, né? Sim. De você olhar e falar assim, pô, velho, não é luta, não é só a luta. Não. Né? Ah, vou só lutar. Não é como outra arte marcial, não menosprezando, nem tirando mérito, mas é o intuito que o jiu-jitsu leva. A filosofia por trás. É porque, na verdade, quando você passa a entender o jiu-jitsu a gente acaba tomando mais sufoco do que dando sufoco, Sim, né? sim. E na vida real, no dia a dia, é desse jeito, né? A vida do ser humano, em geral, independente dele ser cristão ou não, a gente é o dia todo tomando aperto, Só né? problema. Só problema. E quando a gente dá uma reviravolta por cima, é um alívio, né? E o jiu-jitsu nos ensina isso, porque constantemente a gente toma aperto, mas quando a gente dá uma volta por cima, que é o ponto fundamental do jiu-jitsu, é saber sair do problema e ir para cima, né? E isso acaba dando um gás melhor na vida da gente. Então a gente é acostumado a estar na dificuldade, e quando vem a bondade é só alegria. Sim. Né? E é uma coisa que é interessante. O jiu-jitsu, ele é um esporte, não só o jiu-jitsu, mas qualquer outro esporte, né? Que ele não é um esporte para algum tipo de pessoa específica, mas ele é um esporte para todos, né? É uma coisa universal mesmo, né? Universal, ele é esporte pro branco, pro preto, pro gordo, pro magro, pra criança, pro adulto, pro velho, pro Deficiente. rico, né? Ele é um jiu-jitsu Né? para deficiente, para autista, É para interessante várias isso. pessoas, né? E engraçado que no mundo do jiu-jitsu você vê hoje a quantidade de empresários, megas influenciadores, né?
pessoas de alto nível aí, né? Os caras fortes lá nos Estados Unidos, todo mundo pratica o jiu-jitsu hoje, porque o jiu-jitsu ele é um modo de vida, né? Você vê o doutor que respeita o pedreiro que é faixa preta, né? E imagina aí, Interessante, isso é interessante. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, né? Imagina você hoje é dono de uma mega empresa, né? E você inventa de ir fazer uma aula de jiu-jitsu. Quando você chega lá, o seu pior funcionário, o mais fraquinho, ele é o faixa preta que tá puxando a aula para você. Então a sua vida se torna na mão de uma pessoa que é o menos qualificado da sua empresa, mas lá dentro do tatame você tem que respeitar ele, porque ele é o mais graduado, né? Então ele não tem essa excepção, né? Então a gente encontra isso dentro do tatame direto, porque as pessoas não têm esse entendimento, né? Que a gente demora 10 anos para pegar uma faixa preta, enquanto uma pessoa para fazer uma faculdade de 6 anos, 5 anos, ele já é, né, formado. E o cara para se formar um faixa preta, ele demora 10 anos. Né? Então, 10 anos de formação de caráter, de aprendizado, de regime militar, né? De dedicação em alimentação, treinamentos de físico, trabalhando dia a dia, às vezes cuidando da família, mas se dedicando naquilo ali que é o desestresse. Né? Muitas pessoas entram no jiu-jitsu para desestressar e quando vai ver se torna um belo campeão mundial, né? Uma pessoa que é um ótimo competidor, um ótimo professor. E até o caráter muda, né? O caráter muda, né? Porque é um formador de opinião, né? Ele é o verdadeiro pastor da vida, né? Não só professor de jiu-jitsu, mas de capoeira, boxe, muay thai, judô e outras modalidades que existem por aí. O cara se colocou uma faixa preta na cintura, ele sabe que ele tem que honrar a faixa preta, né? A faixa preta não é só mostrar que ele é o melhor lutador, mas sim que ele seja o melhor influenciador da arte marcial que ele ensina. Perfeito. Lucão, deixa eu te falar. Existe hoje, também no nosso meio, um grupo de pessoas, né, que faz do esporte também não só um meio de ganhar vida, que é algo totalmente lícito, e pena que todos não podem ser assim, né? Sim. Pena que todos não podem viver disso. Hoje o esporte, seja a área da arte marcial ou de outros, é difícil viver, né? E depois você até fala um pouquinho dos trabalhos que você tem nessa área, né, para ajudar o atleta. Mas assim, hoje, como é que você consegue ver outros professores de jiu-jitsu, até academias, não que a gente vai falar de lugares, mas como que a gente consegue nivelar isso que você falou, a filosofia do jiu-jitsu a uma vida, né, de aprenda a ter uma vida de karatê aqui dentro e lá fora. Como é que você mescla esse tipo de ensinamento com realmente a arte marcial? Que todo mundo fala assim, o que é arte marcial? Não, é bater, né? A gente até brinca que o jovem fala, eu lembro até uma frase que você falava também quando eu era pequeno, na escola, não quero saber de você brigando, não. Não quero ver problema na escola, não. Porque não é pra ser ali no tatame, não é um personagem. Sim. Eu preciso ser a mesma pessoa em qualquer ambiente. Como que você faz essa mescla de ensino? É porque, na verdade, é o seguinte, quando a pessoa ele entra numa arte marcial, automaticamente ele começa a se moldar, se controlar. Sim. Porque a arte marcial, ele educa a pessoa a saber que ele é uma arma branca. Que ele tem um poder dentro da mão dele, né? E isso já vem de dentro da pessoa mesmo, porque o caráter dele vai se moldando ali dentro. Porque aquele menino que é explosivo, aquele menino que ele é super imperativo, sabe? Que pavio quer curto. Pavio curto, quer bater em todo mundo, apronta, puxa cabelo de menino e faz tudo dentro da escola. Quando você coloca ele dentro da arte marcial, ele vai ver que ele simplesmente é um saco de pancada. Ele não é tudo isso. E com aquele machão ou aquela menina, sabe, porradeira que tá dentro da escola, que bota fogo dentro da escola, quando chega dentro de uma academia de arte marcial, que vê aqui a sonsinha ou sonsinho, lá bota ele dentro do bolso, ele descobre que ele é apenas mais um ali dentro. Sim. Então ele começa a se moldar nessa questão. E ali ele vê que ele tem um alto poder na mão e que ele não precisa ser usado, né? Porque quando você... eu me lembro quando eu era criança, eu treinava karatê e treinava capoeira, e os meninos olhavam pra mim e falavam assim, não vou mexer ali não, porque ele treina capoeira. Tinha um medo, né? Porque é o medo, né? A arte marcial, ele já transmite que a pessoa, ele sabe lutar, ele sabe fazer alguma coisa. Então, realmente, a gente é uma arma branca na mão de uma pessoa que não sabe, né? Entendi. Porque a gente treina todo dia pra isso. Então, a criança, ele acaba adaptando e aprendendo essa questão aí. É por isso que a gente passa essa educação, para que eles não venham caçar a confusão, usar os golpes que ele tem dentro de uma escola ou com um colega do meio da rua, porque ele sabe que ele pode machucar uma pessoa. Sim. Porque ele sabe que o poder da arte marcial que ele está fazendo já aconteceu com ele, é poderosa. Então já aconteceu com ele
ele sofreu o mesmo treinamento ali, fala assim, poxa, funciona, então eu não vou fazer nele que não funciona, então ninguém vai fazer comigo, então a pessoa fica mais tranquila na dele, né? Perfeito. E isso não acontece nem com todo mundo, né? Porque Claro. Vai de pessoa a pessoa, infelizmente. Infelizmente tem professores que não conseguem educar, né? Já aprendeu em disciplina e segue com a disciplina, né? Então... Ou também aquela visão também só do agariar o dinheiro, né, professor? Sim. Não, eu tô aqui fazendo o meu, eu ganhei, tá bom. E vou embora, Tá bom. Né? E isso realmente é um filtro, né? É um filtro que eu não sei se você concorda comigo, professor, mas eu creio que isso é muito ligado também ao que a pessoa passa na vida, né? Porque assim, eu posso ter um péssimo pai, mas não quer dizer que eu vou ser um péssimo pai. Sim. Eu posso cortar essa ligação, né? Eu tive um péssimo professor. Isso não quer dizer que eu vou me tornar um péssimo professor. Durante a jornada, possa ter coisas que me molde novamente. Sim. Claro que eu não estou excluindo que é determinante. Sim. Por exemplo, até hoje, eu amo jiu-jitsu porque eu tive um primeiro professor. E você tá aqui. Eu só continuo até hoje por causa disso. Eu não tive... os outros que eu tive foi porque eu tive um primeiro. Falei, vou continuar por causa dele. Sim. Então, a gente sabe que o início de tudo dá um baque. Sim. Mas não é determinante para eu falar assim, ó, eu vou ser isso porque fulano de tal me tratou mal, me moldou assim. E para isso, eu queria que a gente entrasse já numa área mais pessoal. Você falasse um pouco sobre você, referente à superação e coisas que você já passou. Mas isso vai ficar para o próximo bloco, queridos, porque já é 5h30. A gente precisa fazer nosso take. Mas eu quero o seguinte, que vocês entendam que de tudo que vai ser falado, ou que a gente já falou aqui, não tem o intuito apenas de moldar a sua mente. Mas é uma palavrinha bem simples que o professor falou. Influenciar. Sim. Não é moldar somente por moldar. Não, é só para você achar legal o jiu-jitsu. Não é para você achar legal. É para que você entenda que, através do jiu-jitsu, pode ter uma porta para sua família, para sua vida. Né? Talvez você é uma dessas crianças ou adolescentes que ele acabou de falar. Você talvez está escondendo algo e desconta na raiva, né? Na falta de controle. E no jiu-jitsu talvez você vai encontrar isso. E eu digo talvez porque é você que vai fazer isso. Não é o professor, não é eu falando aqui para você. É durante o treino você entender que lá é o local de você se despir e ser uma outra pessoa. Então, quando voltarmos aqui, vamos entrar em um assunto mais forte e que seja abençoado para você. Já a gente volta. Aquele beijo. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Fé, essa força gerada pelo Espírito Santo em nós, que nos faz resistir mesmo quando o inimigo parece maior, que nos faz esperar por um milagre mesmo contra todas as evidências. Fé na palavra que sai da boca de Deus, que alimenta e faz viver. Fé que moveu homens no passado numa caminhada em busca do sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 miligramas por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Cremos em Jesus, seu Filho, Deus que se humanizou para trazer salvação a todos nós. Cremos no Espírito Santo, Deus ajudador, que na nossa caminhada nos levanta, nos sustenta até chegarmos ao alvo.
Cremos na palavra santa, bendita, que produz fé. Cremos no perdão dos pecados através do arrependimento e pela expiação do sacrifício no Calvário. Cremos numa nova vida gerada pelo Espírito Santo. Cremos que Jesus está vivo, ressurreto, à direita do Pai. Cremos que num dia que não sabemos, Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Quem sabe pode ser hoje. Se você também crê e reconhece o que cremos, então você é nosso irmão. Rede Melodia. Tudo é possível ao que crê. Melodia. Vamos lá, gente querida, gente amiga. Estamos voltando. Eu espero que esse programa tenha sido bênção para você. Perdoe também, às vezes, um pouquinho a voz. Gente, semana passada bem agitada. Muita aula, muita relação a projeto social. E nada melhor também do que estar com o meu professor de jiu-jitsu, que também é envolvido com isso. Tem muita história para contar referente a isso. E você que talvez está pensando em fazer jiu-jitsu e procurar algum lugar. Eu sei que também tem esse medo, né, professor? Tem muita gente que fala assim, pô, mas eu já me machuquei, professor fulano de tal já me tratou de uma certa maneira. Então eu sei que também tem os receios referente a uma academia. Então hoje eu estou realmente para fazer merchan, porque onde é bom você tem que divulgar, e onde te fez bem também tem que divulgar. Mas antes disso, professor, fala um pouco do que você passou, né, nesses últimos anos. E por que isso é tão importante para a nossa conversa? Porque é o que norteou, né, muita coisa na sua vida hoje, né, é o que moldou ainda mais ainda a sua academia hoje. Então, fala um pouquinho dessa história. Então, vamos lá. Então, pessoal, para quem já me conhece, né, a fundo, aí sabe que o ano passado eu descobri que eu tive um câncer, né? E foi um ano assim de muita batalha, muita luta, onde a gente travou, né? Mas eu vou ser objetivo para vocês e falar um pouco da trajetória antes do câncer, para que vocês venham entender o que é a reviravolta e o que Deus faz maravilhas na vida da gente. No ano de 2023, engraçado que eu estava realizando um evento, né, o BJJ The Challenge, e aí consequentemente eu fiz ele no mês de novembro. E eu ia levar uns alunos para poder lutar o Campeonato Mundial lá em São Paulo. Sim. E ia competir também. Cara, e os meninos nunca tinham ido para São Paulo. Nenhum deles que ia competir nunca tinha ido, a não ser 2. Então a responsabilidade de carregar essa galerinha estava toda nas minhas mãos. E aí, após o evento, eu fiquei doente, peguei uma alergia muito fora do comum com meus pés, as minhas mãos, estourou bastante, criou várias bolhas. Eu não conseguia pisar no chão. E aí, faltando uma semana para o evento, eu fui num dermatologista. E a mulher falou pra mim assim, a médica, olha, rapaz, eu não sei se você vai conseguir competir na quinta-feira, não. Hoje é sábado, e pra você competir na quinta, não sei se você vai conseguir, não. E aí eu coloquei o meu joelho no chão e orei a Deus e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, Deus, eu te agradeço. Eu não tô te pedindo vitória, eu não tô te pedindo nada. Eu só tô te pedindo que o Senhor me dê a oportunidade de levar esses meninos para competir o Campeonato Mundial e se realizar nesse campeonato. E isso eu ia fazer, não era uma viagem, era um bate e volta. Era para levar primeiro os adultos e os adolescentes e depois voltar para a Vitória da Conquista para levar as crianças. E aí eu fiquei com aquela, né, passando medicamento em casa. Quando eu cheguei no médico, terça-feira, a médica falou assim, deu uma melhorada, e realmente melhorou bastante, né? Ela falou assim, mas você vai competir mesmo? Eu falei, amanhã eu tô pegando um avião para São Paulo. E seja que Deus quiser. Consequentemente, Deus fez uma maravilha, porque os meninos dependiam de mim. E graças a Deus eu consegui ir pro Campeonato Mundial, eu fui medalhado, os meninos foram também, entendeu? A gente fez um trabalho bastante excepcional lá na cidade de São Paulo, a gente conseguiu fazer Gustavo, um menino lá da base, Sim. que treinou comigo, foi o primeiro campeão mundial autista da cidade. A gente fez um garotinho chamado Luan, que foi campeão também mundial, né? E teve minha filha, teve Emily, teve Luciana. Foi vitória atrás de vitória. Ixi, teve Rafi, que a galera toda da academia conseguiu trazer medalha. Massa. Foi César também ganhou medalha, né? Então assim, foi bacana, né? Então Deus tinha feito maravilhas. Consequentemente, no ano passado, isso foi em 2023, e aí em 2024 eu empolgado, né, com vários projetos para minha vida,
estava engatilhado em política e tudo mais, mas Deus tinha um propósito maior na minha vida. E aí no meio de junho eu descobri que eu estava com um tumor, consequentemente foi travando uma batalha em cima da outra, né? E aí em setembro eu fiz uma cirurgia, e aí eu e minha esposa na correria para um lado para o outro, para cuidar das coisas de casa e cuidar de hospital, e eu fiz uma cirurgia em setembro. E aí, cara, pô, achei que tudo ia se dar tudo bem, né, no meio dessa cirurgia e tal, que ia dar certo. Mas após a cirurgia as coisas começaram a piorar um pouquinho, né, aí eu fui ficando um pouquinho debilitado e tal. E aí eu pesava 76 quilos, eu cheguei a pesar 64. E aí quando eu voltei ao médico para ver resultado dos exames direitinho, ele me falou que o exame deu muita metástase, né, que o câncer tinha espalhado para vários lugares do corpo, que eu tinha um linear de dor muito forte e que se fosse uma pessoa comum não teria chegado naquela questão onde eu estava, né? Já tinha partido dessa para outra ou estava ali todo dia no pronto-socorro. Mas eu agradeço muito a Deus por ele me ter colocado dentro do meu coração a vontade de fazer uma aptidão física, né? De continuar fazendo atividade física, que isso que foi o que o meu corpo sustentou, porque eu preparava o meu corpo. A importância disso, né? Eu preparava o meu corpo para poder treinar todos os dias, fazer atividade física todos os dias, e quando eu precisei do meu corpo, ele pôde suportar a doença, né? E tem muitas pessoas que só querem cuidar do corpo no final do estágio, né? Quando a doença bate. Já no meu caso, graças a Deus, meu corpo estava preparado. E aí, mas mesmo assim eu senti um baque enorme. Eu senti um baque enorme, que eu corria 12 quilômetros e eu não conseguia andar 50 metros. E aí, mesmo assim, eu consegui me manter forte. Deu início a um tratamento de quimioterapia. Consequentemente, foram 3 meses de quimioterapia. E aí, o resultado foi dando certo, né? E eu sempre em oração a Deus. A minha academia ficou um pouquinho parada, né? Alguns alunos que eu tenho ali de verdade que abraçaram a causa e falaram assim: não, vamos deixar o jiu-jitsu acabar não, porque você me ensinou o jiu-jitsu, eu vou honrar o que você fez por mim. E graças a Deus os meninos segurar a onda, né? Aí minha esposa segurou a onda também da academia da gente para poder trabalhar, né? Porque eu não pisei os pés mais na academia de jiu-jitsu, na academia de musculação. Aí minha filha tomava conta da academia de jiu-jitsu junto com os faixa pretas que estavam lá, e minha esposa tomava conta da academia de musculação, cuidava de mim, levava a filha para hospital, para trabalho, tempo, né? Eu sumi por um tempo e falei assim: eu vou vencer essa batalha. Então era um momento que eu precisava passar entre eu e Deus, sabe? E Deus era uma prova viva para mim, porque assim, o meu irmão morreu do mesmo câncer que eu tive, né? E consequentemente Deus me provou que ele não iria me levar, que ele era Deus em todos os momentos, né? E ali foi uma prova viva que Deus fez comigo. E consequentemente, dia 20 de janeiro eu recebi alta agora desse ano, né? De quimioterapia e tudo, e comecei a fazer os tratamentos, né? E aí eu só acompanhamento médico, e o médico falando pra mim assim: cara, seus resultados são surpreendentes, resultados assim que é de tirar o chapéu, você tá indo bem e tal. Então assim, hoje eu vivo um acompanhamento médico, já voltei a treinar o meu jiu-jitsu, eu não tô competindo, galera, segura o ré que eu tô chegando, né? Aí, ó. Tô chegando, mas eu já não tá parado mais, não tô né? parado mais. Eu já volto a praticar as minhas aulas, vou nas competições gritar pelos meus alunos, né? E a gente tem voltando a promover os nossos eventos, tem novos projetos. E é isso. E assim, isso tudo pela mão do Senhor, né? Porque se não fosse Deus, eu não estaria nem aqui hoje conversando contigo. Eu creio aí que a gente chegou numa base de 20% de chance de vida. E hoje eu tô aqui inteiraço, pronto para a guerra, né? A gente tá aí a todo vapor, com vários projetos para o crescimento do jiu-jitsu, né? E continuar fomentando o jiu-jitsu, não aqui só em Vitória da Conquista, mas nas outras cidades que a gente tem fomentado, também no esporte em geral, né, com outras academias, mesmo que não faz parte da minha, e fazendo um trabalho de excelência, né? Mas isso tudo é com a mão do Senhor, né? Foi da mesma forma que eu te falei, né? Se Deus não estiver à frente de todas as minhas coisas, não vai dar certo. Não dá certo, não dá certo. É isso, é como uma vez num evento da gente tem a logomarca, né? O nome Jesus, ele é o melhor. Eu tava na igreja uma vez num culto dos jovens e eu vi um cara se jogava no chão e ele gritava assim: Jesus é o melhor, Jesus é o melhor. E eu não entendi o porquê ele falava que Jesus era o melhor, mas quando eu comecei a orar e percebi que realmente Jesus ele é o melhor, não tem outro caminho, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não tem meio termo, ele sempre é o melhor. E aí eu levei esse slogan pra mim, que Jesus ele é o melhor. Porque se ele é o melhor, aí um cara uma vez foi pra patrocinar uma empresa grande, foi pra patrocinar um evento, e ele falou que não tinha como patrocinar porque tinha um nome de Jesus, era o melhor e não podia envolver a empresa com religião. Eu falei: então pode ficar com seu patrocínio, porque Jesus ele é o melhor, entendeu? Então pra mim ele ia ser o melhor em todos os momentos. E assim, ele tem me honrado bastante,
né? Ele tem me honrado, tem me levantado aqui na terra, e através dele eu não posso deixar de falar dele, né, para ninguém, independente do local que eu falo. Então, assim, a minha academia, a minha igreja, o meu tatame, né, é o meu púlpito, é onde eu tenho que falar para as pessoas, porque ali é a estratégia que as pessoas precisam conhecer a Cristo através do jiu-jitsu, do Muay Thai, dos eventos que a gente faz, é por isso. E professor, eu creio que muitas pessoas talvez já passou algo similar, né, ou até pior, ou não, ou talvez está esperando acontecer alguma coisa que a gente, infelizmente, é nosso. Tá? E aqui eu não falo pra pessoa, estou falando geral. O ser humano espera, como você bem colocou, né? A gente espera algo muito grave, talvez para começar uma atividade física, um esporte. E é interessante a gente ver esses pormenores de que nosso corpo talvez pode passar por algo, mas por eu ter me preparado, ele suporte até mais. E aí tá a prova, né? Sim. Eu lembro também que na época do meu pai, isso é até interessante. Na época do meu pai também, quando ele teve um acidente, o médico falou duas coisas. Você já praticou alguma coisa de esporte? Meu pai, não. Olha, eu cheguei quase até a faixa preta. Meu pai faltava um aninho para pregar a faixa preta de karatê. Então sempre treinou, depois foi segurança. Depois, quando virou missionário, parou um pouco. Mas não deixava de correr, não deixava de fazer algumas coisas. Ele, duas coisas te salvou. Seu corpo já tem músculo que aguentava por causa disso. E também a sua gordura. Se você não tivesse nenhum dos dois, você não estava vivo, não. Então, assim, é interessante. Uma vida de esporte, não importa qual seja, a gente está dando a ênfase ao jiu-jitsu porque é o que a gente pratica. Mas uma vida de esporte, lá na frente, pode te evitar problemas. Sim. Só que o principal fator que a gente colocou aqui foi Cristo. Sim. Porque de tudo que a gente pode fazer, gente, 20%, né? Gente, não tem chance. 20% é 20%. Sim. A gente sabe que não é algo que você coloca na matemática. A gente sabe o fator Cristo por trás. Sim. E é interessante isso, professor, porque muitas pessoas que estão fazendo jiu-jitsu ou alguma arte marcial precisa colocar algo na frente. Não faça só, eu vou pro campeonato. Porque depois vai ter outro campeonato. Sim. E depois vai ser o quê? Não, cheguei, sou mundial agora. Tá aí agora. Parou? Vai parar? Nunca mais vai praticar? Então tem que ter algo a mais. Por que eu faço algo? Né? Eu faço só por fazer? Eu faço para mostrar que eu sou melhor? Vou botar uma faixa aqui. Não, tem que ter algo a mais. E é interessante que desde o tatame você ensina isso. Cristo é esse algo a mais. Sim. É o que me dá um norte de, rapaz, eu vou fazer porque criança fulano de tal pode se tornar... Eu até gostei de uma frase que a gente estava conversando em particular. Quem vai ser o próximo Mika, né? A gente nunca sabe. Ninguém sabe. A gente nunca sabe. Né? Eu costumo até falar isso nas minhas aulas, na igreja, jiu-jitsu. Eu morei aqui acho que tem 13, 14 anos atrás. Eu era pequenininho. Voltei, encontrei meu professor. Então, a gente não sabe o dia do amanhã, né? Hoje, talvez eu falo de um jeito com a criança e amanhã é ela que vai ser meu patrão. Sim. Amanhã, talvez eu trato uma criança e talvez... A gente não sabe. Então, é interessante como que o jiu-jitsu tem sido uma arte marcial no mundo inteiro de trazer esperança. Eu, pelo menos, vejo assim, professor. Claro. O jiu-jitsu traz uma esperança. Eu converso com pessoas que falam assim, pai, não tinha perspectiva de nada, não. Comecei a fazer jiu-jitsu, campeonato. Pô, o professor falando de tal disse que eu sou bom. Pô, vou tentar melhorar. Chega na escola, a nota da criança melhorou. Verdade. Porque ela sabe que a postura dela tem que ser diferente. Sim. Então, professor, é muito forte o testemunho, tudo que você viveu. Fale um pouquinho, então, agora, se alguém quer treinar, aonde que te encontra, como é que funciona seu treino, qual é o tipo de evento que você tem trazido para a cidade, como você citou, né? Um pouquinho, fala um pouco sobre sua liga, porque muita gente talvez já treina, ou é ao contrário, como já me mandaram mensagem, não treina, não sabe qual academia ir, tem medo de sofrer algum problema com o professor, a gente sabe dessa realidade, infelizmente. Sim. Pessoas que são faixa preta, mas não tem o coração de um preta, né? Infelizmente, não tem o caráter. Então, é bom te divulgar quem está fazendo alguma coisa. Então, fale um pouquinho aí da sua academia. Então, pessoal, a gente tem feito um trabalho com jiu-jitsu ali no bairro Vila Serrana, né? No bairro Vila Serrana. E o nosso projeto ali começou no bairro Vila Serrana desde 2004. Sim. Né? Em 2004 a gente está fazendo um trabalho com jiu-jitsu. E esse trabalho foi um trabalho assim que muito ardente, né? Que juntamos aí força para poder chegar no trabalho onde a gente está. A gente tem aula ali para criança, adulto, adolescente, idoso, né? Aí, pessoas especiais. Ninguém dá desculpa. Né? Então, assim, é uma escola, né?
Então, independente do local onde você vai, que não seja a minha, mas que seja uma escola de arte marcial, pesquise se o professor ele realmente é um faixa preta, se ele tem um diploma de faixa preta, a conduta dele como pessoa, né? Perfeito. E faça a modalidade da arte marcial, né? Porque assim, a arte marcial é bacana, ela ajuda, ela te dá segurança, ela te dá autoestima, ela coloca a raiva pra fora, ela te dá segurança, né? Se o pai bem soubesse, colocava o filho numa arte marcial, Cedo, né? Cedo, porque ele evitaria do filho estar sofrendo um bullying na escola, né, ser abusado, algo do tipo, né? Consequentemente, semana passada em São Paulo, uma menina de 11 anos se defendeu de um cara que tentou abusá-la, né, porque ela sabia do jiu-jitsu. Então, assim, é algo que a arte marcial, ela sempre salva em alguma situação que você mais precisa, e mesmo que não seja numa situação de perigo, mas seja uma situação igual à minha, né? Então, assim, O emocional, né, o professor? emocional. Então, assim, a gente tem que estar preparado para qualquer situação, né? Hoje a gente tem um trabalho expandido aqui dentro da cidade de Vitória da Conquista, em alguns bairros, e também ele em outras cidades também, são 16 cidades, junto com a gente aqui na região do sudoeste da Bahia. Já levamos o jiu-jitsu até os Estados Unidos através da nossa academia. Top. Hoje eu sou o presidente da Liga Sudoeste de Jiu-Jitsu, né, onde a gente fundou essa liga para poder estar mantendo os eventos dentro da cidade de Vitória da Conquista. A gente tem feito um trabalho bacana, eu creio que o pessoal tem se agradado, né? Sim. A gente acertou em um dos eventos aqui da cidade. Eu creio que hoje o nosso evento aqui ele é cargo-chefe na cidade de Vitória da Conquista. Eu não estou desmerecendo os outros professores que fazem eventos na cidade de Vitória da Conquista, porque todos os eventos aqui são padrões, né? Os professores estão de parabéns, mas eu tenho que puxar a sardinha para o lado, né? Tenho que puxar a sardinha para o lado, porque assim, a gente tem um evento diferenciado chamado BJJ The Challenge. O nosso evento aí hoje é líder de audiência, né? A gente está aí sendo transmitido para mais de 34 países. Esse ano a gente vendeu até na Índia. Eu imaginava que eu sabia quem alguém da Índia ia estar comprando para assistir o jiu-jitsu aqui da gente, né? Os Estados Unidos comprou bastante o nosso evento para poder assistir. Então assim, como o jiu-jitsu brasileiro é algo que é bastante cobiçado no mundo todo, e a gente está conseguindo alcançar romper as barreiras através desse evento. É um evento bacana, profissional para a faixa preta. A gente tem dado também a oportunidade a outros atletas, às outras faixas também. A gente tem a maior premiação da Bahia, o único evento da Bahia vendido pay-per-view. É um evento que tem expandido bastante. Ele é uma lei municipal dentro de Vitória da Conquista, quase uma lei estadual, está hoje em votação, né? É um evento bacana que já ganhou 2 premiações como melhor evento de transmissão ao vivo do Norte e Nordeste, e tem feito um trabalho bacana. Hoje o projeto da Liga Sudoeste é patrocinar atletas também, né, que estão aí precisando de patrocínio. A gente está indo em busca de apoio para poder trazer os patrocínios para os atletas. Que é uma das maiores dificuldades hoje, hoje, né? A maior dificuldade hoje dos atletas, né? Porque o nosso intuito meio com a Liga Sudoeste não é ajudar apenas atletas que é campeão, mas é aquele que está iniciando também, né? Independente de academia, de competição, que compete nos eventos da Liga Sudoeste ou não, o nosso intuito é esse, né? E também o projeto futuramente que a gente está em pauta, já estudando, é montar o projeto Melhores Atletas do Ano, né? Para premiar os nossos atletas aqui da região, porque os atletas precisam ser honrados, né? Às vezes muitos deles aí abrem mão do seu dia a dia de trabalho, de família, para estar treinando, para ir competir. Então assim, eles precisam ser reconhecidos. Então o trabalho da Liga Sudoeste é fazer esse trabalho que a gente tem feito, de fazer um reconhecimento dos atletas também. E é isso. Top. Professor, para a gente finalizar, faltando alguns minutinhos, eu vou pegar algumas perguntas aqui de alguns que estão nos acompanhando. Um deles é o Wesley, deixa eu abrir aqui, o Wesley Cardoso, falou que já participou, já assistiu o evento, já foi assistir o evento e perguntou assim, ó: professor, qual foi o momento do jiu-jitsu, seja da faixa branca ou a preta, que você pensou em desistir? Já houve ou não? Eu acho que eu passei por uma fase difícil na minha vida, foi no meu momento de faixa roxa, né? Foi um momento difícil, porque assim, eu tive que abrir mão de tudo para viver do jiu-jitsu, né? Porque graças a Deus, tudo hoje que eu conquistei foi Deus que me deu, mas foi através do jiu-jitsu. Eu vivo do jiu-jitsu. Teve que ter um esforço, né? Teve que ter um esforço. Então, assim, foi um momento mais difícil, porque eu não tinha emprego, eu não tinha nada. E automaticamente, quando aquela academia, na época que você começou a treinar, o rapaz me cedeu espaço para me poder dar aula. Então, assim, eu não tinha nenhum kimono, cara. Eu não tinha nenhum kimono. Eu pensei em desistir mesmo. Fui a trabalhar de ajudante de eletricista e ajudante de pedreiro. Nossa. E eu não tinha dinheiro para comprar um kimono. Eu era pai de uma criança nova. E já era caro na época também. Já era caro. E aí eu pensei em desistir de verdade. Até que uma pessoa que era ateu me chamou e falou assim: eu vou te dar uma oportunidade.
eu vou comprar o tatame e você me paga esse tatame com a aula e aí você começa a dar aula. Caramba. E aí essa oportunidade que ele me deu, eu não desperdicei não. Sim, Né? foi pra cima, Fui né? pra cima mesmo, lutei com unhas e dentes e graças a Deus eu cheguei onde eu tô chegando aí. Né? E eu pretendo alcançar muito mais. Top. Há mais um aqui, gente, se for ler tudo aqui, lascou-se. Falta 3 minutinhos. Saulo Beng, professor, atualmente, qual é o seu maior sonho? Hoje, o meu maior sonho, na verdade, é ver que as pessoas possam ver que a arte marcial, em geral, ela é algo benéfico, né? Que as pessoas possam viver bem através da arte marcial. A gente ser reconhecido como um profissional, né? Um educador, uma pessoa que valoriza as outras pessoas, que mudam vidas, né? Que muitas das vezes as pessoas não acreditam que o professor de arte marcial, ele é uma pessoa de caráter, né? Às vezes pensa que a arte marcial é vagabundagem e tal, Sim, mas não, é uma profissão, felizmente. né? A gente ajuda tanto as pessoas que necessitam de ajuda, né? O nosso papel ali é servir, né? O papel de Cristo colocou na nossa vida, né? E muitas das pessoas não reconhecem, né? Eu vejo tanto atleta precisando de patrocínio, de ajuda aí, e às vezes precisa estar mendigando num semáforo, vendendo trufa, rifa, e as pessoas não veem isso. Então a gente precisa ser valorizado. Acho que o Brasil precisa mudar e abrir os olhos para isso, né? E valorizar mais o pessoal da arte marcial e do esporte em geral. Perfeito. Professor, para a gente encerrar, deixe seu contato, seu Instagram, para que possam te procurar também. Fala pessoal, eu peço desculpa a vocês aí que a gente não pôde responder todas as outras pessoas. Faltou mas aqui, eu vou vai deixar ter uma parte 2 na hora. Eu vou deixar o meu contato aí, que é o 98809-8119, ou então @Lucas Carvalho, JJ. Se a galera entrar lá e dar um salve, perguntar qualquer coisinha, eu estou à disposição. Beleza? Se o pessoal quiser fazer uma visita, tá? A nossa academia está ali situada na Rua 4, número 55, bairro Vila Serrana 3, em frente à quadra. Aí, ó. Gente, desculpa, hoje vocês já não tem. Não tem. Vocês descobriram que existe alguém que está realmente fazendo jiu-jitsu na veia. Vocês descobriram que existe uma academia que está tentando ensinar além do jiu-jitsu, né? É te dar um sonho, uma esperança. Não é te vender um sonho, uma esperança, mas é abrir um leque para isso. Você também descobriu que o jiu-jitsu pode te salvar, né? A gente entende que o exercício físico, e isso é bíblico, né? Você precisa cuidar do seu corpo. Do templo. Né? É um templo, então não trate de qualquer maneira, não ache que não vai dar nada, porque a gente não sabe o dia da manhã. Você pode precisar do seu corpo em dia e bem. Também, querido, vocês entenderam que jiu-jitsu não é qualquer arte marcial. A gente está vendo o cenário mundial hoje, pessoas importantíssimas fazendo jiu-jitsu. Então, jiu-jitsu não é qualquer arte, não é uma brincadeira. E outra, principal, talvez você na escola está passando alguma dificuldade, né? Eu gosto muito disso, professor. Alguns já me procuraram em igreja e falam assim, ô professor, eu vi lá no seu post que você gosta de treinar, que você já fez jiu-jitsu e tal. Você indica pro meu filho está passando um problema. Eu falei, gente, acho que eu mais vou indicar é o jiu-jitsu. Porque realmente eu já vi muita pessoa não se abrir pro pai, mas chegar no tatame e falar, sensei, hoje, cara, tá acontecendo eu tô mal, velho. E eu sei que você já passou isso aí, né, meu? Passo direto, né? Eu passei tal coisa e não vou sei resolver, não. E talvez você tenha que virar pai, pastor, amigo, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Verdade. E não é fácil, né? Não, cara. Então, assim, a gente quer realmente puxar uma sardinha mesmo. Existe um lugar que está fazendo isso, então foi passado aqui contato, endereço. Procure, né? Não fiquem em casa, o que eu faço da minha vida? Vou para onde? Então, você está tendo a oportunidade. Então, que Deus te abençoe. Mais uma vez, professor, obrigado pelo carinho, pelo momento. Em breve, gente, em nome de Jesus, vá orando por mim, que eu quero que este homem amarre a faixa preta aqui. Então, temos alguns anos aí pela frente, mas é o que a gente diz, jiu-jitsu é você olhar cada dia, saber que ali é o lugar que você vai ser amassado, vai ser triturado, mas para ser um bom homem, para se tornar uma boa pessoa, melhorar o caráter e também o seu corpo. Então, que Deus te abençoe, que seja uma segunda-feira maravilhosa para sua família e corra e procure uma academia. De preferência, Lucas Carvalho. Nossa. Gente, aquele beijo, que Deus abençoe e grande beijo.